Algo muito estranho e ao mesmo tempo assustador começou a circular nos bastidores da comunidade internacional. Relatórios sigilosos, imagens vazadas, alertas de sensores ambientais estão chamando a atenção de especialistas do mundo inteiro. E o epicentro de tudo isso está no Irã. Sim, você ouviu certo, há fortes indícios de que uma das maiores potências nucleares do Oriente Médio pode estar enfrentando uma catástrofe radioativa. E ninguém, absolutamente ninguém, quer que isso seja confirmado. Mas não estamos falando de boatos comuns, desses que viralizam nas redes e somem em poucos dias. Estamos falando de um sinal real. Aumento dos níveis de radiação detectados por satélites, mudanças inexplicáveis dos ventos atmosféricos, além de relatos misteriosos vindo de moradores próximos a regiões sensíveis no interior do Irã. Algo que pode estar sendo cuidadosamente escondido do resto do mundo, mas que está começando a vazar. E não estamos falando só de informação. E talvez você esteja se perguntando, o que pode ter causado esse vazamento? Um acidente, um ataque, um erro humano? Ou algo muito mais sombrio e deliberado que envolve espionagem, sabotagem e um jogo de poder no qual qualquer falha pode custar milhões de vidas? Pois é. Prepare-se porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força pra gente, curte esse vídeo, compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo e segue o canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa, cheias de mistério, ciência e fatos que o mundo tenta esconder de você. Então bora entender o que está acontecendo lá. Tudo começa com uma sequência de eventos que até pouco tempo atrás parecia fazer parte apenas da tensão crônica do Oriente Médio. Mas desta vez a situação escapou completamente do controle. Nos últimos meses, o mundo assistiu quase sem acreditar uma escalada militar jamais vista entre o Irã e Israel. O estopim, um ataque surpresa coordenado por grupos aliados do Irã, que resultou numa resposta imediata, feroz e absolutamente devastadora. O Irã, num movimento considerado inédito, lançou mais de 200 mísseis balísticos contra Israel. Uma ofensiva que, além de quebrar qualquer precedente, acendeu o alerta máximo em toda a comunidade internacional. Foi como se uma faísca tivesse sido jogada sobre um barril de pólvora e, a partir desse momento, o mundo segurou a respiração, temendo que essa fosse, enfim, a fagulha que faltava para um conflito global. Mas o que poucos perceberam é que, enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os mísseis cruzando os céus, algo muito silencioso e muito perigoso estava acontecendo. Israel, em uma operação que combinou inteligência militar, espionagem de alto nível e ataques de precisão, mirou diretamente onde o Irã mais temia ser atingido: seu programa nuclear. E é aqui que começamos a entender que talvez o que o mundo está prestes a enfrentar não apenas mais um capítulo de guerra convencional. O que ninguém esperava é que, enquanto o mundo acompanhava as explosões no céu, Israel já tinha iniciado uma das operações de infiltração mais ousadas da história moderna. Utilizando tecnologia de ponta, espionagem cibernética e uma rede impressionante de informantes, as forças israelenses foram além do convencional. Elas não atacaram apenas alvos militares, mas miraram diretamente o coração do programa nuclear iraniano. Relatórios que agora começaram a circular revelam que as bombas guiadas e os mísseis de precisão atingiram com sucesso centros de enriquecimento de urânio, instalações subterrâneas secretas e laboratórios que sustentam o projeto nuclear do país. A destruição foi cirúrgica. Satélites captaram imagens de fumaça saindo de locais que até então eram considerados impenetráveis. E o mais assustador, junto com esses ataques, cientistas nucleares iranianos
peças-chave do projeto foram misteriosamente eliminados. A pergunta que ecoa nos silêncios das agências de segurança mundo afora é direta e perturbadora. Como Israel conseguiu penetrar tão fundo no sistema de segurança mais protegido do Oriente Médio? Uma operação dessa magnitude não deixa apenas crateras no chão, ela deixa feridas muito profundas. Feridas que, ao que tudo indica, começaram a vazar. Não só informações, mas algo muito perigoso. Logo após os ataques, algo estranho começou a ser percebido. Mas não por canais oficiais. Moradores de regiões próximas às instalações nucleares passaram a relatar sintomas que não podiam ser explicados apenas pelo estresse da guerra. Enjoo repentino, sangramento nasal, tontura, fraqueza extrema e, enquanto isso, instalações de monitoramento na Europa e na Ásia começaram a registrar algo alarmante. Níveis anormais de radiação atmosférica. E o que era antes apenas um temor se transformou em pânico silencioso dentro das comunidades científicas. Dados capturados por sensores climáticos revelaram um aumento inexplicável de partículas radioativas nos ventos que circulam sobre o Oriente Médio. Mas se a radiação está nos ventos, significa que algo escapou, algo grave. Documentos vazados sugerem que parte dos ataques israelenses atingiu depósitos de material enriquecido e reatores experimentais escondidos do conhecimento público. O governo iraniano, claro, correu para abafar qualquer informação, mas a radiação não se esconde. Ela não obedece fronteiras, não respeita censura, nem se dobra a regimes. As partículas começaram a se espalhar. E agora uma pergunta desconfortável assombra cientistas, analistas e governo. Estamos diante de um acidente isolado ou de o início de uma catástrofe nuclear em plena era moderna? Dentro do Irã, o pânico não é apenas biológico, é também político. O regime rapidamente entrou em modo de contenção total. Jornalistas foram proibidos de se aproximar das áreas afetadas, transmissões de rádio e internet foram misteriosamente interrompidas em diversas regiões e qualquer cidadão que tentasse filmar, relatar ou divulgar informações simplesmente desapareceu dos registros. Ao mesmo tempo, documentos classificados começaram a vazar. Informações internas indicam que, logo após os ataques, equipes de contenção nuclear foram enviadas às pressas para diversas instalações, tentando minimizar o que parecia ser uma fuga descontrolada de material radioativo. Só que havia um problema. Alguns desses locais simplesmente não tinham estrutura adequada para segurar tamanha quantidade de resíduos nucleares. Ou pior, talvez nem devesse existir oficialmente. E enquanto o governo iraniano tenta desesperadamente conter a verdade, satélites estrangeiros, sensores climáticos e relatos de diplomatas confirmam que os níveis de radiação continuam subindo lentamente, silenciosamente, mas de forma constante. A pergunta que não quer calar é inevitável. Por quanto tempo ainda será possível esconder o que está acontecendo? Ou melhor, será que ainda não há tempo de impedir que isso se torne uma tragédia global? Se há uma verdade absoluta sobre os acidentes nucleares, é que a radiação não reconhece fronteiras, não precisa de passaporte, não respeita tratados internacionais. E agora, modelos climáticos começam a indicar que a nuvem radioativa originada no Irã já não está restrita ao território local. Ventos sazonais estão empurrando partículas perigosas na direção de países como Paquistão, Turcomenistão, Afeganistão e talvez muito além. Agências europeias de monitoramento atmosférico, bem como centros especializados nos Estados Unidos e na Rússia, começam a emitir alertas discretos. Dados preliminares mostram um aumento sutil, mas constante, nos níveis de Césio-137 e Iodo-131. Exatamente os mesmos isótopos liberados em acidentes como Chernobyl e Fukushima. A diferença?
Dessa vez não se trata de um reator defeituoso, e sim de um ataque militar que desencadeou um efeito colateral potencialmente catastrófico. E a pergunta inevitável começa a ecoar nas mesas de comando ao redor do mundo. Se a situação não for controlada rapidamente, até onde essa nuvem pode chegar? Estaríamos diante de um novo Chernobyl, de um novo Fukushima? Estaríamos diante de um novo Chernobyl, de um novo Fukushima? Ou algo muito pior, considerando que estamos falando de múltiplas instalações atingidas de forma simultânea e possivelmente sem controle algum, enquanto o mundo monitora ansiosamente os desdobramentos da possível contaminação radioativa dentro do Irã, a situação já beira o colapso. A população que há anos sofre com sanções econômicas e depressão política agora enfrenta um medo ainda mais palpável, um medo invisível da radiação. Filas se formam nas farmácias em busca de comprimidos de iodo que já estão em falta. Máscaras, luvas, qualquer item que dê uma sensação mínima de proteção desapareceu das prateleiras. E a crise não para por aí. As ruas de cidades como Teherã, Isfahan e Shiraz estão tomadas por protestos, saques, desespero e revolta. O regime, acuado, responde do jeito que sabe, com censura, repressão e violência. Mas há algo diferente dessa vez. Não é apenas um protesto contra o governo, contra a inflação ou contra o autoritarismo. É o medo de morrer, de adoecer, de não poder proteger seus filhos, suas famílias, seu futuro. A pergunta que assombra cada cidadão iraniano neste exato momento não é mais sobre quem está certo ou errado na guerra, e sim quantos dias restam até que essa contaminação se torne incontrolável. Será que ainda há como escapar ou a tragédia já ultrapassou o ponto de não retorno? Uma pergunta começa a ecoar, não só entre analistas políticos ou especialistas em geopolítica, mas também entre estudiosos das escrituras sagradas. Será que estamos testemunhando o cumprimento de profecias milenares? Sim, porque, mais que surreal que pareça, esse conflito não é visto apenas como uma disputa por poder e território. Para muitos, o que está acontecendo carrega um peso espiritual e talvez até um anúncio do fim dos tempos. O próprio nome da operação militar israelense, o Leão que se levanta, não foi escolhido ao acaso. Ele aparece diretamente no texto bíblico de Números, capítulo 23, versículo 24. Esse povo levanta-se como leoa, firma-se como leão, não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Uma mensagem que transcende o campo de batalha e se conecta com o que muitos enxergam como um alinhamento profético em pleno século XXI. E não para por aí. Em Ezequiel, capítulo 38, a antiga Pérsia, hoje Irã, é citada como uma das nações que uniram para a colisão contra Israel nos tempos finais. Coincidência? Destino? Ou será que realmente estamos assistindo em tempo real ao desenrolar de um roteiro que já estava escrito há milênios? E se isso for verdade, o que mais ainda está por vir? Diante de tudo que você ouviu até aqui, é impossível não se perguntar: estamos realmente diante apenas de um conflito entre nações? Ou isso é só uma ponta de algo muito maior? Muito mais sombrio que ainda não conseguimos sequer compreender. O vazamento radioativo, as tensões geopolíticas, as conexões com antigas profecias, tudo parece se encaixar como peças de um quebra-cabeça muito mais complexo. O mundo já viu catástrofes nucleares antes, mas nunca em um contexto como este. Uma guerra envolvendo ataques diretos às instalações nucleares, combinada a crises políticas, econômicas e religiosas. Tudo isso acontecendo enquanto nuvens radioativas cruzam fronteiras e enquanto milhares, talvez milhões, se perguntam: até onde isso vai? E agora fica a pergunta que não quer calar:
Isso tudo é apenas uma coincidência trágica? Um acidente dentro de um conflito? Ou é o prenúncio de algo ainda mais devastador? Talvez o início de um capítulo que a humanidade ainda não está pronta para enfrentar. E se você ficou impactado com essa história, não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa saber disso e, claro, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo mais conteúdos como esse, que muitas vezes ficam escondidos dos olhos do grande público. E agora, me diz aqui nos comentários, você acha que tudo isso é verdade? Um exagero? Ou estamos sim às portas de algo muito maior? Até o próximo vídeo.